Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Delmo Silva, ok? Vou explicar para vocês na aula de hoje o conteúdo sobre frações e os números racionais, ok? Então vamos retomar o conceito de fração, ok? Fração é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais, ok? E vejam só, para a gente representar uma fração, a gente utiliza um quociente de dois números, uma razão de dois números, ok? Aí vejam só, o número de cima é chamado de numerador e o de baixo é chamado de denominador, tá? Nesse quociente, na parte de baixo, a gente coloca o total de partes. Observem esse círculo aqui, ele foi dividido em duas partes iguais. Em quantas partes ele foi dividido? Em duas. Então, o denominador é 2, ok? Quantas partes estão pintadas de lilás? Uma parte. Então, a parte pintada fica em cima e o total de partes embaixo, ok? O número de cima é chamado de numerador e o de baixo de denominador, ok? Vejamos esse retângulo aqui que foi dividido em 5 retângulos menores. Qual é o total de partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de baixo é o total, 5. Quantas partes estão na cor lilás? 3, ó, 1, 2, 3. Ou seja, 3/5 estão na cor lilás, ok? Então vejam só, as frações elas fazem parte do conjunto dos números racionais, juntamente com os números naturais inteiros, ok? Vejam só, em uma cidade foram registradas em um determinado dia do mês de julho de 2019 a temperatura mínima de 6 graus negativos e a temperatura máxima de 4 graus positivos. É possível a gente pegar um número inteiro e representar em forma de fração. Como? É só a gente dividir por 1. Ó, menos 6 é igual a menos 6 dividido por 1, que é igual a menos 6 sobre 1. Então, essa fração aqui é a mesma coisa que o número menos 6, ok? E do mesmo modo o número mais 4. Se eu dividir mais 4 por 1, eu vou chegar na fração mais 4 sobre 1, ok? Observem que quando o número possui o sinal de menos, ele é negativo, ok? E quando ele possui o sinal de mais, ele é positivo. Portanto, o número menos 7 é um número inteiro negativo, tá certo? Por causa do sinal de menos. Já o número mais 5 é um número inteiro positivo. Compreenderam aí? Vejam só, continuando aqui. Em 2017, o Brasil tinha uma frota de aproximadamente 43,4 milhões de veículos, segundo o estudo do Sindipessas. Dessa frota, mais da metade, ó, a metade é 1/2, é uma fração, ok? Mais da metade, que é 1/2, se encontrava na região sudeste. E pouco mais de 1/5, que é 1 sobre 5, ou seja, 1 dividido por 5, estava na região sul. Vejam só, os números 1/2 e 1/5 são números racionais positivos. A gente viu que quando o número tem o sinal de menos, ele é negativo, não foi? Quando o número tem sinal de mais, ele é positivo. Aqui, ó, 3 positivo, ok? E quando ele não tem sinal, por exemplo, aqui 1/2 e 1/5, também são positivos. O número sem sinal também é positivo, tá certo? E o número com sinal de menos é negativo, tá? E observem que 1 sobre 2, 1/2, é 1 dividido por 2. E 1 sobre 5 é igual a 1 dividido por 5. Aí vejam só, do mesmo modo os números 40. 40 é igual a 40 dividido por 1, ou seja, 40 é igual a uma fração 40 sobre 1.
Esse número aqui, ó, para me transformar ele em fração, é só colocar o número 1 embaixo, é só dividir por 1. E do mesmo modo, os números menos 65, 509, ok? Então a gente percebeu que os números naturais e os números inteiros são números racionais, porque eles podem ser representados na forma de fração, ok? Aí vejam só, todo número que pode ser escrito na forma fracionária, com denominador e numerador inteiros e denominador diferente de zero, pertence ao conjunto dos números racionais, que indicamos pela letra Q, tá certo? Que esse Q aqui estilizado significa quociente. O que é um quociente? É uma fração. Por exemplo, 1 sobre 2 é um quociente. Então, 1 sobre 2 pertence ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é simbolizado pela letra Q, ok? Do mesmo modo, o número 3. O número 3 também pode ser representado na forma de fração. É só dividir 3 por 1. 3 dividido por 1, 3. Então, o número 3 também faz parte do conjunto dos números racionais. Qual é a letra que representa o conjunto dos números racionais? É a letra Q, ok? Como é que eu represento? O conjunto dos números racionais Q é igual ao quociente de A dividido por B, sendo A e B números inteiros. E o número B, que é o número de baixo, ele é diferente de zero, ok? Aí vejam só, todos os números racionais que tiverem o sinal de mais ou não tiverem sinal são números positivos, ou seja, 2,5, 0,9 e 1,8 são números positivos, tá? E se tivesse seu sinal de mais, também seriam números positivos. Já os números menos 1,2 e menos 2,7 são chamados de números negativos, números racionais negativos, ok? Todos esses números que estão aqui em cima podem ser representados na forma de fração, ok? Por exemplo, eu posso dizer que mais 2,5% é igual a mais 2,5 dividido por 100, ok? Então, ele pode ser representado pela forma de fração e também pode ser representado pela forma de número decimal, número com vírgula. É só eu dividir 2,5 por 100. Aí o resultado é 0,025. E do mesmo modo os números 1,8, menos 1,2 e menos 2,7. Ok? O que é o módulo ou o valor absoluto de um número racional? Então, o módulo ou valor absoluto de mais 5 terços é mais 5 terços ou apenas 5 terços. Ou seja, o sinal que está é só eu trocar tudo para mais ou então tirar, tá certo? Então, o módulo de 5 terços é 5 terços. O módulo a gente indica por meio de duas barras laterais, uma barra na direita e uma barra na esquerda. O módulo de mais 5 terços é igual a mais 5 terços, ou o módulo de mais 5 terços é igual a 5 terços. E o módulo de um número negativo, por exemplo, menos 3 sétimos, é mais 3 sétimos ou apenas 3 sétimos, ok? Então eu vou exemplificar aqui do lado para facilitar a vida de vocês. Olhem, qual é o módulo de mais meio e qual é o módulo de menos meio, ok? Essas barras laterais significam módulo. Como é que a gente responde? A gente pode dizer que o módulo de mais 1 meio é igual a mais 1 meio ou simplesmente meio, ok? E qual é o módulo de menos meio? O módulo ele não pode ser um número negativo, ele sempre é um número positivo, ok? Então fica o módulo de menos meio igual a mais meio ou meio. O que é que o módulo representa? O módulo representa a distância
aqui temos a origem, ó. Aí aqui temos o número mais 1 e o número menos 1. O módulo de mais 1 e o módulo de menos 1. Ok? Olhem, quando eu quero saber o módulo desse número aqui, ó, eu quero saber a distância dele até o ponto 0. Tá certo? Qual é a distância daqui? É a distância de 1. Ou mais 1, tá certo? E qual é a distância de menos 1 até 0? Não é a mesma distância aqui de 1 até 0, de mais 1 até 0? Então, o módulo de menos 1 é a distância de menos 1 até 0, que é igual a 1, tá certo? Ou mais 1, ok? E qual é o oposto ou simétrico de um número racional? O oposto ou simétrico é o mesmo número, só que com sinal trocado, ok? Então, vejam só, qual é o oposto de menos 1? E qual é o oposto de mais terço? Mais um terço. Olhem, o oposto de menos 1 é mais 1. É só trocar o sinal, ó, de menos para mais, tá certo? E qual é o oposto simétrico de mais um terço? Menos um terço. Por que menos um terço? Porque eu troco o sinal de mais para menos, ok? Beleza? Aí conseguiram compreender? Aí a gente tem também um conteúdo chamado reta numérica. A reta numérica é a reta que contém a representação geométrica dos números, tá certo? Dos números racionais. Vejam só. Aqui o ponto E, ok? Ele tem um valor numérico. Qual é o valor numérico do ponto E? É menos 7 sobre 10, ou menos 0,7. A abscissa é o valor numérico, ok? O valor numérico de um ponto, tá? Pronto, alunos, vocês já compreenderam que a abscissa é o valor numérico. Qual é a abscissa, que é o valor numérico do ponto A? Olhem só, o ponto A abscissa dele, o valor numérico, é o número que está abaixo do ponto A. Que número está abaixo? Menos 1. Ok? Qual é a abscissa do ponto D? Que número está abaixo do ponto D? A origem, que é o número 0. Então, a abscissa do ponto D é o valor numérico do ponto D, que é o ponto 0. O valor 0, ok? E qual é a abscissa do ponto E? A abscissa do ponto E é esse valor numérico aqui, ó, do ponto E. Ó, tá vendo a setinha? Menos 7 décimos. Menos 7 décimos. Compreenderam aí? Então, a abscissa é o valor numérico. Na reta numérica, a gente também tem a comparação, ok? Maior é esse símbolo aqui, ó. Ok? E menor é esse símbolo. Ao contrário, tá? Então, vamos comparar os números. Vamos comparar os números 2 e 1. 2 e 1. Mais 2 e mais 1. Qual é o maior, 2 ou 1? 2 é o maior, né? Então, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Esse símbolo. Então, o número positivo 2 é maior que o número positivo 1. Quanto mais à direita, maior é o número, ok? Vamos comparar o número 0 e o número menos 1. Vamos comparar aqui, ó, 0 e menos 1. Entre o número 0 e o número 1, qual é o que está mais à direita? O 0 ou o 1? O 0 está mais à direita. Então, o 0 é maior do que o menos 1, ok? Porque, imaginem só, quanto mais à direita é maior o número. Mais 2 é maior que mais 1. Mais 1 é maior que 0. 0 é maior que menos 1. Ok? Então, todo número negativo é menor do que todos os números positivos. E, inclusive, menores do que o 0. Ok? E
Outro exemplo, vejamos outro exemplo aqui. O número 0 e o número mais 1. Vamos comparar. Entre o 0 e o mais 1, qual é o maior? O mais 1 é o maior, porque está mais à direita. Então, eu posso dizer que o 0 é menor que o mais 1. Ó, menor que mais 1. Ok? Então, alunos, vocês podem visualizar novamente esse vídeo, tá? Podem tirar as dúvidas, caso ainda permaneçam dúvidas. Podem rever o vídeo. Realize as atividades que eu coloquei no grupo. E bons estudos e até mais.